E hoje nós queremos meditar no livro de Hebreus. Gostaria que você abrisse comigo. O livro de Hebreus, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 13. Então, Hebreus, capítulo 8, sua Bíblia já deve estar aberta, versículo 6 em diante, diz assim: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor. E agora vem uma citação do Velho Testamento. E firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Nós vamos meditar um pouco nesse texto. O livro de Hebreus é um texto, um livro um pouco difícil para quem não conhece o Velho Testamento. O texto de Hebreus está sempre nos trazendo um paralelo entre aquilo que acontecia no Velho Testamento, entre a realidade de Abraão, Isaque, Jacó, o povo de Israel, Moisés, a libertação, o Egito, os reis, os sacerdotes, os levitas, o sacrifício, os holocaustos e o Novo Testamento. O que Cristo é, o que ele cumpriu. Esse texto nos explica o quanto Jesus cumpriu toda a Escritura. E nesse texto específico, o autor de Hebreus, que não se sabe ao certo quem é, mas ele trata muito dessas questões da lei, dos sacrifícios, do culto do Velho Testamento e a sua comparação com a novidade de vida em Cristo Jesus no Novo Testamento. E esse texto que nós lemos, onde eu interrompi um pouco a minha leitura e disse agora vem uma citação do Velho Testamento, no seu texto, na sua Bíblia, esse texto do versículo 8 até o versículo 12, ele deve estar ou com um parágrafo diferente, um alinhamento diferente, ou ele deve estar entre aspas, ou ele deve ter uma letrinha que vai dizer ali embaixo onde esse texto está escrito. É um texto do profeta Jeremias, que profetiza um tempo de uma nova aliança. E eu fiquei meditando que um texto que está escrito na Bíblia 3 vezes pelo menos, ele deve ser importante. Ele está escrito lá pelo profeta Jeremias como palavra de Deus, como profecia de Deus, e ele está citado pelo autor de Hebreus por 2 vezes, aqui no capítulo 8, e se você olhar no capítulo 10, nós temos de novo os versículos 16 e 17 também
sendo os versículos 10 e 12 dessa citação de Jeremias 31. Bom, o que há aí de tão importante? Deus é um Deus de alianças. Essa frase normalmente eu uso em casamentos. Quando a gente vai levar os noivos a trocar as alianças, a gente fala isso. Deus é um Deus de alianças. E Deus faz alianças com os seus filhos. Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Moisés. E Deus traz uma nova aliança em Jesus Cristo. E essa nova aliança, quando nós tomamos a ceia do Senhor, quando pegamos a parte do vinho, o Senhor Jesus, quando deu a ceia, os seus discípulos disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Porque normalmente as alianças que o Senhor fazia com o seu povo, elas tinham essa característica de sangue. Se nós olharmos em Hebreus, nós vamos ver um texto, capítulo 9, verso 22, que diz que, se você quiser olhar ali, versículo 22, só virar a página, diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Adão e Eva, quando pecaram, eu preguei isso alguns domingos atrás, eles tentaram resolver o problema do pecado de uma forma. Eles colocaram folhas de figueira para tampar a sua nudez, aquilo que eles entenderam que o conhecimento do bem e do mal, do fruto que eles haviam comido, que o Senhor Deus tinha ordenado que eles não comessem, eles tentaram resolver com folhas de figueira, mas as folhas de figueira não eram suficientes. O Senhor Deus, quando, depois de conversar com Adão e com Eva, de explicar um pouco a eles que o ato deles teria uma consequência terrível, então fez o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue, quando matou um animal e com pele daquele animal morto fez as vestes, então, para tapar o pecado de Adão e Eva. Sim, meus amados, nós precisamos entender que sempre que nós pecamos, há consequências que nós não podemos resolver. Nós precisamos de sangue para remissão de pecados. Por todo o Velho Testamento, nós vamos ver Deus se manifestando ao seu povo, e vamos ver em Moisés, quando ele dá a lei, nós vamos ver que há uma ordenança de sacrifícios pelo pecado. Animais precisavam ser mortos, sangue precisava ser aspergido para que os pecados fossem remidos, fossem perdoados. Se nós olharmos o texto aqui, nós vamos ver que aquilo era um paliativo, e nós vemos aqui que essa primeira aliança também firmada com o povo lá na saída do Egito, na Páscoa, a morte dos primogênitos egípcios, tudo coisas extremamente sérias. E depois o povo que não permanece na aliança, o povo que se desvia, que não quer saber de Deus. Então diz aqui que se essa primeira aliança ela fosse perfeita, não se falaria numa segunda. Então aquela primeira aliança foi um tempo até que pudesse ser estabelecida essa segunda aliança. E essa segunda aliança então
veio em Jesus Cristo. Essa nova aliança. Se nós olharmos esse texto aqui, diz que o Senhor Jesus é o mediador de uma superior aliança. E se nós olharmos no capítulo 10, o verso 14, diz assim: porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aqui nós vemos uma continuidade. Deus, ele tem um objetivo, a santificação. Esse mesmo texto de Hebreus, ele nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos fazer parte dessa aliança com Deus. Deus quer fazer essa nova aliança conosco, com os seres humanos e com a casa de Israel, o Israel de Deus. Não segundo foi feito antes, mas esta aliança, ela tem algumas características. Em primeiro lugar, quem dá o primeiro passo. Muito interessante que não somos nós. Deus é tão tremendo que Ele não espera por nós. Ele nos conhece, sabe as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. E Ele dá o primeiro passo na nossa direção. Ele envia o seu Filho. Ele envia o seu Filho para que o seu Filho vivesse aqui na terra, pudesse experimentar na carne as emoções, as tentações, as dificuldades, as fraquezas das quais eu e você somos sujeitos, para que Ele pudesse vencer todas elas. E Ele venceu. Você pode dar um glória a Deus, que Ele venceu todas elas. E aí Ele se ofertou em sacrifício para ser morto, para que o sangue dele fosse derramado, porque sem sangue, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então Jesus teria que ter o seu sangue derramado para que esta aliança pudesse ser firmada. E o nosso Deus, Ele é tão incrível que Ele dá o primeiro passo, Ele nos ama primeiro, Ele nos escolhe, Ele vem até nós, Ele se encarna como ser humano, Ele sendo Deus, assume a forma humana. Isso para um Deus é terrível, porque assume forma de criatura, é uma limitação. E Ele faz isso por amor de nós, para que o problema do pecado fosse resolvido, para que essa nova aliança pudesse ser estabelecida. Então Ele dá o primeiro passo, Ele derrama o sangue, e eu e você o que fizemos? Nada.